ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nova temporada do podcast Carreiras e Tendências. Nessa nova temporada, a gente tem várias novidades, que são os meus convidados, que são os autores do livro Histórias que Transformam. Junto com essas histórias, teremos também um aprofundamento nas habilidades do futuro, aquelas apontadas pelo Fórum Econômico Mundial para o futuro do trabalho. Vamos falar do primeiro episódio? Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre de estagiário a mentor. Dentro de uma carreira, embora a gente olhe, uma pessoa incrível, a gente até acha que ela está pronta, ela já nasceu naquele estado. Mas não, a gente tem vários estágios e é isso que eu e os nossos convidados vamos explicar como é que foi para a gente, para você conseguir localizar na sua carreira como é que isso aconteceu. O primeiro estado é o que a gente vai chamar de dependência. A gente tem um olhar mais infantil para a nossa carreira. A gente depende do outro, da aprovação do outro, a gente tem que aprender muito, conhecer muito. Só que chega um momento que eu vou para a tal da independência. Eu vou ou empreender, eu vou liderar, aí eu já não demando mais tanto de aquisição de conhecimento, eu quero provar para o mundo que eu agora vou entregar resultados. Mas aqui ainda não é a última, porque a gente transcende para uma etapa de interdependência. É a hora que eu realmente posso olhar para o meu propósito, é um momento que realmente eu olho e entendo que eu tenho que compartilhar os meus conhecimentos e experiências. E aí é o que a gente vai conversar hoje aqui, mas deixa eu contar para vocês quem são os meus convidados, né? Vou ler aqui como eles se apresentaram no livro para vocês. Olha só que bacana. Peraí. Luiz Bosi, né? Engenheiro, 40 anos de Volkswagen. Eu falo que ele é o cara do salão do automóvel, né? Pai do Thiago e do Rafael, dois seres humanos incríveis, né? Mas deixa eu ver o que mais eu posso contar aqui, né? Porque se você quer conhecer mais do Bosi, você vai ter que buscar aqui a informação dele do livro. Mas não estou só com o Bosi. Eu tenho aqui, está em ordem alfabética o livro. Vamos lá? Deixa eu ver quem eu vou contar aqui. Tobias Mag, olha só. Tobias Mag, formado em hotelaria na Suíça, né? Ele é pai do Oliver, marido da Cris, né? Mas não atuou com hotelaria. Ele é um excelente exemplo de transição. Ele vai contar para vocês por onde andou. E por último, mas não menos importante, Vicente Carrari, né? Formado em publicidade, né? Uma das primeiras contratações da operação da Google no Brasil, né? Um homem muito importante hoje dentro da Spotify. Ele está estudando psicanálise, gente, né? Então, hoje a gente vai falar assim, o que os três têm em comum. Os três contam a sua história no livro Histórias que Transformam e os três estão junto comigo na ACI, na Academia de Competências Integrativas. Então, bem-vindo ao nosso episódio inaugural do podcast Carreiras e Tendências. Vamos começar pelo começo? E onde que eu começo, Bosi? De onde que você começou a sua carreira? Aquele comecinho, quer dizer, antes de ser aquela pessoa que tem foto com aqueles famosos, aquela pessoa que está naquele palco lindo, conta para o pessoal onde você começou. Na verdade, olá pessoal, tudo bem primeiro? Na verdade, naquela época, né, a gente era muito influenciado pelas pessoas familiares, né? Era poucas profissões que tinham, mas no começo eu não queria saber alguma coisa, eu queria trabalhar com 12 anos. E aí eu fui trabalhar na farmácia, porque era uma coisa que eu não precisava nada e eu queria ganhar meu dinheirinho. E fui, depois de muito brigar com a minha mãe, fui trabalhar numa farmácia e ajudava lá o farmacêutico a colocar remédio, arrumar prateleira, fazia as coisas, quebrava vidro, mas eu estava lá. E, de repente, arrumei um emprego como office boy na Sabrico, a primeira revenda Volkswagen do Brasil, fui lá e eu adorava ficar olhando os mecânicos mexer nos carros. Para mim era uma realização poder acompanhar aquilo lá. E aquilo foi fomentando minha vontade de ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro, achava o máximo ser engenheiro mecânico e foi todo o meu objetivo quando eu comecei a estudar. Fiz todo o direcional da minha vontade, foi entrar na faculdade de engenharia e eu entrei. Me formei e aí a busca do estágio.
uma das empresas mais procuradas pelos engenheiros era a Volkswagen, era a maior empresa, né, automobilística da época. E aí eu consegui um estágio na Volkswagen. Foi muito legal. Dei tudo que eu podia, fazia de tudo. Mas, quando me formei, não tinha vaga. E aí eu perdi a oportunidade, me frustrei muito. Mas eu consegui entrar na Volkswagen em outra área. A turma falou, galga posições que você chega na engenharia. Aí eu fui passando, entrei na área de treinamento da rede, fui para a área de vendas, fui para a área de marketing, fui para a marketing do produto, até que eu cheguei mesmo na área de brand experience, que foi onde eu comecei realmente a minha grande, como diz assim, temporada dentro da Volkswagen. E a história do Buozzi, ela é muito interessante, porque eu sempre falo para o jovem, eu atuo com o que eu atuo há tanto tempo que eu atendo os filhos dos meus clientes. Aí chega lá o jovem e ele fala assim, meu Deus, né, eu tenho que escolher, e ele sofre, achando que a maior escolha da vida dele é a graduação. E eu falo, nem ele imagina que depois ele vai ter que descobrir o que ele vai fazer com aquele canudo. E durante a carreira, quantas outras escolhas a gente tem que fazer. Da engenharia foi para o marketing, foi para cá e foi para colar. E depois as possibilidades apareceram e a vida nos direciona, é só ter visão e pensar um pouquinho com o coração que a gente encontra o nosso sonho. Muito bom. Vamos lá, Tobias. Vamos nessa. Então, e você? Por onde você começou a sua carreira? Qual delas? No fundo foram 3 carreiras e chegando agora um pouco mais de idade, um pouco mais avançada no que eu chamaria de vocação, mas que é a simbiose de todo o resto. Né? Então, de fato, o início se deu há um bocado de tempo através da música. Eu tocava violoncelo, nunca fui um grande músico, mas um músico muito apaixonado. Então foi meu primeiro emprego como funcionário da Prefeitura de São Paulo, tocando na Orquestra Sinfônica Jovem, na época com Manuel Kerr, e como maestro. E um dos ápices foi um concerto que demos no Teatro Municipal de São Paulo, então, um grande gala para nós, pelo menos. Mas eu relativamente logo percebi que eu não tinha, talvez, o talento e a disciplina suficiente para chegar onde eu gostaria de chegar na vida. Eu queria ser um dos grandes, e para você ser um nome grande que nem um grande jogador de futebol, um grande tenista ou qualquer coisa, são poucos. Realmente você tem que ter consciência disso. Então, fato importante. E segundo, então, o passo de carreira, que veio numa procura intensa. Eu tinha muitas coisas que eu era apaixonado, poucas coisas que eu não gostava. Eu sabia que eu não gostava muito de números, então eu não ia ser engenheiro provavelmente, mas eu tinha uma série de outras coisas que eu adorava. E, por coincidências da vida, acabei ouvindo falar de um negócio chamado hotelaria. Hotelaria sempre me fascinou, sempre fui apaixonado, mas nunca eu entendi que isso eu era apaixonado com o cliente. Você ser o profissional do outro lado do balcão, esfregando o chão, fazendo a comida, servindo o prato. 7x7, né? 7x7, 24 horas, etc, etc. É uma outra história. Ainda assim, valeu a pena. Eu tive a oportunidade de fazer escola de hotelaria na Suíça, como você mencionou antes, em Lausanne. Foi fascinante, me abriu todo um outro mundo, novos idiomas, novas culturas. Nós éramos, na época, em torno de 80 nacionalidades na escola, então uma coisa bem rica também, misturando teoria e prática. E trabalhei depois na área há alguns anos e fui migrando aos poucos para a parte mais de alimentação, acabando em indústria de alimentação, Nestlé especificamente, que tinha comprado a Libs, que tinha comprado a Bob's, e vim fazer hambúrguer aqui em São Paulo, onde nós montamos uma cadeia. Conheci minha agora esposa, que fazia o controle de qualidade, a Cristina, e resolvemos que queríamos casar. E eu tinha inventado ainda fazer direito, comecei a fazer direito à noite ainda na PUC. Então isso... E aí eu terminei pelo menos o primeiro ano para trancar a matrícula, infelizmente nunca voltei. Eu acho que é uma coisa, um estudo super interessante, simplesmente não deu mais oportunidade. E fui então para a Suíça procurar um emprego para me casar com a Cristina. E procurando na parte de hotelaria e alimentos, fui cair num banco. Ninguém é perfeito, mas foi uma grande sorte minha, foi umas coincidências. O UBS acabou me dando a oportunidade, eu tinha 31 anos, e passei por todo o treinamento, quer dizer, rebaixei salário, etc, etc, eu recomecei e foi fantástico. E aí acabei galgando, enfim, aprendendo um montão de coisa, como se diz, on the job, mais cursinhos, etc.
E fui montando a minha carteira de clientes, etc, etc. E só gratidão. Tempo fantástico, muitas viagens, muitas conquistas. De lá surgiu uma nova oportunidade de representar um banco francês aqui no Brasil, na época a Société Générale, nesta área de Private Banking e Wealth Management, e com um projeto super interessante que também representou o fim da minha época corporativa. Mas eu conto outra hora. Muito bem. Eu gosto sabe que eu gosto da história do Boazzi e do Tobias? Vamos falar agora um pouquinho do Tobias, que é aquilo, a gente às vezes olha, né, eu vejo alguns pais, e eu admiro e respeito seus pais, que eles deixaram você fluir, né? Às vezes eu tenho clientes que chegam assim, seu pior momento da semana, ai, meu filho quer ser artista, o que esse menino vai ser? E você teve a liberdade de escolha para olhar e falar por você mesmo, não é para mim isso, vou fazer outros caminhos. E uma coisa interessante é que quando você fala assim, eu escolhi A, B, C porque eu não queria número, e você foi parar em banco, né? Você foi parar num lugar que a gente fala de número de manhã, à tarde, à noite, no almoço, no jantar, né? Deixa eu até complementar nisso, porque o traço comum na minha carreira não são números, são pessoas. Uhum. E isso em todos os meus momentos da minha vida, o importante foram as pessoas. E que nem o Boazzi, que foi também para o Brand Management, quer dizer, a minha área é um pouco parecida, é questão de proporcionar experiências, ser apaixonado e apaixonar as pessoas. Exato. No sentido de motivá-las, fazer elas darem o melhor de si mesmo, acharem o melhor de si mesmo, e serem felizes e terem uma vida plena. Isso é uma coisa que vocês vão observar, que todos os autores que estiveram comigo no livro têm esse olhar, não é coincidência, né? Porque dentro do que a gente acredita, quem transforma o mundo são as pessoas. Então, a gente vai, em algum momento, ter essa reflexão. Mas antes de ter grandes reflexões, Vicente Carrari, você, de onde você começou? Pois é, Rebeca, o meu primeiro emprego realmente foi ajudar o meu pai a preencher a nota dos alunos da escola que ele ensinava, num computador em 1987. Ele fazia aquilo, eu nem sei porquê, porque ninguém pedia para ele fazer isso, mas ele gostava de ver as notinhas todas organizadas no VisiCalc, que era um programa de planilhas que foi a minha primeira experiência com planilhas na vida, e depois eu me persegui por muitos empregos. Mas depois de ter estudado exatas no colegial, meus pais são físicos, e eu queria fazer o que eles achavam que era bom, eu tive um momento assim e acabei decidindo fazer cinema, o que foi uma certa quebra com o que eles estavam acostumados. Eu acabei não entrando, mas fiz publicidade, e na publicidade eu percebi que o que eu realmente queria trabalhar na vida era comunicação, de alguma forma, né? E esse foi realmente, assim como o Tobias falou, a linha condutora de quase tudo que eu fiz. Meu primeiro emprego naquela época, como eu adorava inglês, né, e jogar muitos jogos de computador, eu comecei a traduzir seriados de TV, né, tanto de comédia quanto documentários, especialmente os de guerra, que ninguém queria fazer, e eu tinha uma certa curiosidade histórica, acabei pegando esses. E aí logo entrei em vários empregos de empresas de internet de comunicação. Então eu fui jornalista de games, então eu tinha que jogar videogames e ganhar dinheiro e dar minha opinião sobre isso. Eu trabalhei com jornalistas de tecnologia, vários empregos de comunicação e criação de sites, até finalmente cair na primeira empresa do Vale do Silício, a Symantec, em 2004. Aí já tinha me formado. E foi quando eu comecei a entender minha paixão pelo mercado de trabalho global, de trabalhar com diferentes fusos horários, né, pessoas na Índia, na Inglaterra, na Califórnia especialmente, e também começar a traduzir essas operações para o Brasil. Da Symantec eu acabei entrando no Google, né, em 2006, foi bem no comecinho. Eu fui, acho que, o 34º funcionário e acabei saindo 15 anos depois como o segundo funcionário mais antigo ainda na casa, né, no escritório de São Paulo. E eu saí para fazer duas coisas, né, cuidar um pouco da minha padaria artesanal aqui em São Paulo, o Panadeiro, e também aceitar o desafio de fazer marketing numa startup. Eu fiquei pouco tempo lá no final das contas e hoje eu estou onde eu estou até agora, como diretor de vendas no Spotify, né, ajudando o Spotify a monetizar melhor os usuários que usam de graça, né, a plataforma, e podem ser sustentados pelas empresas que compram publicidade para estar lá. Então, como eu falei, foi bastante uma carreira de comunicação, né, mas que envolvia muitos números. Então, agradeço meus pais por terem me feito aprender a calcular integral e derivada, porque eu não teria aprendido isso normalmente, mas é útil até hoje. Legal, né? O que me chama muita atenção no Vicente, né, que no meio de tudo isso fala assim, nossa, esse cara não tem tempo. Sim, casado, 2 filhos, toca instrumento, fala idiomas, e de todas as pessoas ao meu entorno é o cara que mais lê livros, né? Então, teremos aí uma sessão de dicas.
Mas agora eu quero Não, ter... mas um problema, ele nunca traz um bolo dessa padaria que ele fala sempre. Verdade, pelo amor Bosa. de Deus. Viu? Não, a gente vai pedir um patrocínio para a padaria Não, dele. nunca vi nenhum pãozinho. Ele vem em todas as reuniões e ele esquece. Gente, ele tem um Ó, pãozinho na próxima maravilhoso. gravação, hein, Bosa? Na próxima gravação, vai ter. Gente, Vamos ver. Então desliga tudo, liga de novo para ver se aparece o pãozinho. Não, calma, vamos lá. Vou finalizar aqui o nosso primeiro bloco fazendo um convite. Se você está assistindo esse episódio antes do dia 20 de abril, o lançamento vai estar acontecendo no dia 20 de abril, você é nosso convidado. Se você está assistindo depois do dia 20 de abril, aí eu vou convidar você a buscar o livro nas principais livrarias do Brasil e no site da Amazon também, que é o nosso maior parceiro, né, em termos de distribuição. Então fica aí um pouquinho que a gente já volta com o segundo bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Bom, cá estamos falando, né, de carreira, de estagiário a mentor, e nesse segundo bloco a gente vai falar sobre independência. É um outro estado, né? Então, no bloco anterior a gente falou da dependência. Então, no meu caso, que o meu capítulo aqui no livro a gente conta a história da CI, é aquele momento, né, que a gente está pensando se vai sair do trabalho ou não, né? Como é que é fora desse lugar. Nesse estado de dependência, a gente tem aquela questão, né, da segurança, do olhar do outro, da crítica, a importância da marca. E aí, num determinado momento, né, a CI ela nasce, né, com uma proposta de empreender. Né? É um outro estado. Para alguns é liderança. Então, quando eu estava dentro de uma corporação, foi quando eu assumo uma liderança e a gente tem que ser independente. Não é a última fase, mas todos nós precisamos chegar nesse lugar da independência, da autonomia, seja pela liderança ou seja pelo empreendedorismo. E cada um vai ter sua caminhada. E é claro que eu estou aqui muito bem acompanhada para a gente saber como é que foi a caminhada de cada um dos nossos convidados. Eu vou começar agora por você, Tobias. E essa história de independência, liderança, como é que aconteceu na sua vida? Estou tentando até hoje. Independência? A independência. Mas como é que aconteceu? Provavelmente aconteceu muito mais cedo do que eu imagino, porque, de fato, ao longo do tempo, a gente vai galgando aí posições, responsabilidades e tal, e você vai tendo que assumir papéis, etc, etc. E eu confesso que, durante bastante tempo, eu tinha um conflito aí com a questão de autoridade, em especial se eu era a vítima, se eu não era eu que mandava, né? E se eu era que mandava, é a questão da liderança, da capacidade de liderar, de motivar, de carregar comigo e não simplesmente tentar ir na marreta, porque isso não funciona, isso nunca funcionou, hoje menos ainda. Né? Mas cada um tem que crescer, tem que apanhar, levar seus tombos para aprender isso. Então, de fato, eu acho que liderança, de alguma forma, entrou na minha vida já bastante cedo. Eu sempre tive o meu jeito de ser, de influenciar, de participar, de ouvir, etc, etc. Então, nas minhas várias fases já levou isso. E uma coisa que eu sempre tive vontade, mas sempre morri de medo, era de ser independente. Então, essa é uma coisa que realmente eu queria, uma vez ser independente, fazer uma coisa por conta própria, ter os meus erros e os meus acertos. E não ter sempre alguém me falando no meio como que tinha que ser, e sempre ter essa desculpa de falar que a culpa foi do outro. Quer dizer, olhar no espelho e falar, no final do dia, é comigo o negócio. É comigo, exatamente. Né? Então, essa oportunidade se deu, no fundo, no final do período que eu estava num banco, representando um banco francês aqui no Brasil, quando eu vi que esse projeto ia se encerrar, não ia ter continuidade, era um momento que eu poderia ter voltado corporativamente para a Suíça, existe uma oportunidade concreta, boa, ou eu poderia tentar treinar o caminho solo, que foi o que eu decidi. Então, na época, eu tinha me iniciado o meu empenho lá junto a uma turma que construiu a marca CFP no Brasil, né, o IBCPF na época. Eu era de um grupo, eu cheguei no segundo momento, teve um grupo menor que fundou a instituição, cheguei logo em seguida. E eu então ouvi falar tal dos certificados de planejamento financeiros pessoais, falei, o que é isso? E me interessei muito e acabei vendo muita semelhança e algumas diferenças daquilo que eu tinha feito até então. Né? E gostei muito da ideia e fui me aprofundando. E foi aí que então eu resolvi ser independente e não abraçar uma carreira de novo. Fiz um plano de negócios que pela metade estava errado, não deu certo, isso foi em 2002, eu não vou entrar na política, mas foi um momento desafiador para você avaliar como seria a sequência. Eu diria que, visto de hoje, a sequência não foi como eu imaginei que seria, tanto é que então as minhas projeções estavam
em boa parte erradas, né? Mas também tinha na minha bandeira algumas coisas que eu fazia muito questão, que eu queria fazer diferente do que eu tinha visto nas instituições que eu trabalhei até então e que eu via no mercado. Para dar um exemplo, a questão de tentar ser o mais isento possível, ter o menos possível conflitos de interesse, ou falando mais vulgarmente, rabo preso, né? Então, eu não sei se eu consegui isso 100%, mas acho que eu consegui um bom pedaço e eu consegui participar dessa discussão em volta disso para amadurecer. Então, eu acho que essa foi a parte importante. A independência, como eu brinquei no começo, é uma busca que não termina, que até hoje eu já tive várias etapas, faz mais de 20 anos que eu sou independente, trabalho em home office, quer dizer, uma coisa que se virou moda na pandemia, para mim já é corriqueira faz 22 anos, sem funcionários fixos, com muitas parcerias, graças a Deus, que senão não funciona, internacionalmente. Desenvolvi N projetos nesse tempo, alguns focados diretamente numa certa clientela, mas também desenvolvendo outras áreas. Um projeto que você conhece bem, que são os grupos de estudo, né? As aulas que nós demos juntos e uma série de outras coisas. E, para mim, uma das épocas mais gratificantes da minha vida é esse momento onde você pega a liderança, onde você age por conta própria. E eu acho que talvez tenha um momento futuro que promete, eu estou tentando me preparar para ele, mas talvez a gente fale em outra hora sobre ele. Obrigado. Muito bom esse olhar e entender que essa independência a gente vai manifestá-la. Tanto que quando a gente fala, né, do primeira fase da carreira, é um momento infantil, a gente depende do outro. Esse período de independência ele é mais para a adolescência, e está aí, né, temos aí um psicanalista na mesa, ele vai muito mais para a independência, né, da questão do ser adulto, né, do ser adulto, não, do ser adolescente, ter que provar que eu sei, putz, então eu vou encontrar um lugar que eu posso mais mandar do que obedecer, eu vou empreender para não obedecer, enfim, e faz parte, né, e não é uma questão relacionada à idade, é uma questão relacionada a escolhas, como é que eu vou conduzir a minha vida. Aí, falando em vida, vamos lá. Vicente, e você? Como é que foi teu grito de independência? Eu gosto do exemplo com criança, né? Porque infante quer dizer o que não fala. Isso. Né? Então, não que necessariamente seja sempre assim, ó, é um exagero, mas se você não tem gerência, se você não é um líder, você geralmente ouve mais do que fala. Né? Hoje em dia, as organizações modernas, você sempre tem a capacidade de retribuir com ideias, comentários, em algumas instituições, em alguns empregos. Mas acho que isso que eu mais queria, eu queria muito poder colocar a minha opinião, o meu jeito de fazer as coisas. E, por sorte, no Google isso tinha muito a ver comigo. O Google tinha muito a minha cara, o meu jeito de ser. Acho que ainda tem, bastante. Então, eu sonhava muito em ser um líder lá. E eu já tinha uma experiência com isso, porque eu tinha uma liderança indireta já. Não só numa banda, que eu tive muitas bandas, né, junto com o meu grande amigo Leco, mas eram 8 pessoas. O Leco. O Leco. Agora o doutor Leco, inclusive. Né? Mestre Leco, desculpa. Mas também como uma liderança por ser o líder da cultura no escritório de São Paulo. Né? Ajudando a gestão, né, mais velha, a entender o que as pessoas queriam, como mover o zeitgeist, talvez, ali do escritório no Brasil, como conectar com a cultura brasileira de uma empresa americana um pouco mais dura, né, e restrita. Então, eu sonhava em ter essa liderança formal, né, que eu não tinha. E eu consegui isso em 2012, quando apareceu a oportunidade de trabalhar no vertical de educação, que é um vertical que eu adoro escolas, né, meus pais são professores, e aí foi o momento de fazer do meu jeito. O único problema é que eu me dei muito mal no começo, o time adorava o gestor anterior, uma pessoa que eu adoro até hoje, inclusive, um cara que me inspira muito, mas eu sofri demais. Eu brinco que eu envelheci 5 anos em um mês, né, com as surpresas que eu tive. A liderança era um pouco mais difícil, um pouco mais complicada do que eu imaginava. É que você começa a perceber que a independência traz também responsabilidades, né? Então, um sussurro vira um grito, né? Uma piada vira um problema muito grande, pode virar qualquer coisa. Então, o que eu gosto de pensar é que não é que a liderança castra você ou prende você, mas você tem que saber lidar com uma nova realidade, onde você tem uma influência muito maior do que você jamais teve, onde o sarcasmo e
o pouco cuidado na fala não é só visto como uma chatice ou como uma coisa que pode irritar temporariamente. É algo que pode fazer a pessoa se preocupar com a carreira dela, porque ela é você é o gestor dela ou dele, e isso pode parecer uma indireta ou alguma coisa e ser mal compreendida. Então, acho que eu adoro a independência de ser líder hoje. Eu faço muita bobagem ainda e eu sempre peço desculpas e converso sobre isso e falo, gente, vocês não entenderam direito, vamos conversar sobre isso. Mas eu acho que o ápice da minha independência foi abrir a minha própria padaria e poder realmente, né, uma padaria artesanal pequena, então não é a mesma coisa, mas acho que é onde eu tenho total liberdade junto com o meu sócio de fazer todas as decisões e arcar também com algumas decisões, né, que não são as melhores, às vezes olhando para trás, mas essa independência é deliciosa porque você sente que controla, né, o que você ou tem a ilusão que você controla o que você acha importante para você na sua carreira, né? Então eu acho que nem todo mundo precisa ser um líder. Muita gente gosta de ser um contribuidor individual, de fazer uma certa coisa e estar feliz ali. Mas eu desafio todas as pessoas a acharem algo na vida para liderar e para ser 100% responsável. Ou na paternidade, no meu caso, ou maternidade, ou então numa ONG, ou então na família, né? Acho que é sempre importante para você saber obedecer, também saber mandar, né? Você sabe que você trouxe um ponto muito importante, que nem todo líder tem essa consciência, que é a questão do impacto do movimento do líder na saúde física, mental dos colaboradores, né? Mas o que acontece, né? Hoje de manhã eu estava falando, uma das principais atividades de um líder deveria ser liderar, e nem sempre é, né? Muitas vezes por N motivos, mas nós vamos falar isso melhor lá no teu episódio, você viu que não vamos escorregar. Mas deixa eu te contar uma coisa, Boaz. Olha só, eles tocam instrumentos, eles cozinham. Eu tô aqui, sim, eu não toco nada, cozinho malemar, né? Mas vamos falar aqui do nosso lado aqui, né? Vamos falar de liderança, vamos falar de independência. Vamos falar na real aqui, né? Vamos falar, porque assim, né, perdemos, mas vai lá. Quando é que você foi para esse lugar de maior independência, né? É um segundo momento da nossa carreira e ele é manifestado pelo exercício da liderança, como o Vicente trouxe, ou do empreendedorismo, como o Tobias trouxe. Como é que foi para você esse segundo momento de carreira? A liderança, quando eu entrei na área de marketing, né, eu comecei a perceber que eu estava visando a engenharia, mas eu estava me dando bem na área de marketing. Então eu buscava cada vez ser melhor. E eu fui chegando à supervisão dentro da área de marketing. E o meu diretor me falou num dia que eu fui promovido. Falou, Boaz, você é um ótimo cara que você vai dominar todo o trabalho, mas não é fácil ser gestor. Você é muito coração, ele falou isso para mim. E você vai ter que enfrentar muitas situações onde o gestor tem que abrir mão da emoção e aplicar razão. E, sabe, como o Tobias disse, pessoas são o maior patrimônio dentro de uma empresa. E eu priorizei duas coisas nesse meu caminho de líder. Primeiro, deixar a minha marca onde eu passava. E, segundo, conhecer muito bem as pessoas, principalmente do meu time. As pessoas, às vezes, quando é líder, quer saber quem é bom para fazer um planejamento, quem é bom para fazer estratégia. Mas, além disso, eu conhecia o lado pessoal das pessoas, porque quando você lida com o emocional das pessoas, você consegue lidar com o temperamento dela, porque os outros funcionários não são obrigados a conviver com uma pessoa que está com mau humor um dia. E aquilo gera um conflito no ambiente. Você tem que entender o que está acontecendo e você conhecendo a pessoa, você consegue entender. Então, o meu tipo de liderança foi uma liderança, por exemplo, eu queria ter um time feliz. Meu time era feliz porque era aquela coisa assim, a partir do momento que você está junto com eles, divide as responsabilidades com eles e dá segurança e confiança, as pessoas se entregam para fazer o seu melhor. Não é fazer o que dá, é fazer o seu melhor. E isso foi fazendo que o desenvolvimento meu e do time se sobressaía nas coisas. E o mais importante de tudo, você começa de uma maneira normal, natural, e crescendo. Eu saí de supervisor e cheguei a gerente. Só que na época que eu passei a gerente, eu tive a possibilidade de trabalhar na engenharia. Eu fui convidado para a engenharia. O meu sonho me foi oferecido.
E aí eu tive que escolher. Porque nesse momento eu entendi que você tem que ser o que você é, tua essência, não o que você quer. Eu queria ser engenheiro, mas eu era pessoas, eu gostava de lidar com as pessoas gostavam de mim. E a partir desse momento, quando eu falei, não, eu vou aceitar a gerência na área de marketing, e daí para frente minha carreira realmente decolou. E junto comigo, um time unido, todos numa mesma direção. Realizamos mais de 2.000 eventos diferenciados. A gente tinha uma emoção, uma paixão a cada evento. Porque ninguém tem paixão pela empresa. Você tem amor, mas você tem paixão pelo teu trabalho. Porque cada vez que você termina um trabalho, ele é bem feito, você começa um outro e uma nova chama se acende. Por isso que você se dedica muito. E acho que foi isso porque deu certo, porque a gente... Falam que muita gente é funcionário, empresa não é família. Mas eu acho que você pode tirar o máximo do carinho com as pessoas que vivem com você 8 horas por dia, 5 dias por semana. Se você não tiver carinho e alegria e felicidade, eu acho que é um pouco de, como diz assim, de desgosto, né? Infelicidade. A gente era feliz. E isso que foi minha liderança. Minha liderança foi uma liderança, por exemplo, cumplicidade e uma gestão de companheirismo. É isso que eu fiz. Muito bem, já perguntei para os 3, né? Olha só. Então, 0. A gente olha assim e fala assim, tá, então chegou no final, né? Chegou no final porque eu virei independente, aquela pegada de herói, mas não. Ainda tem mais uma etapa. E quando a gente, na liderança, a gente já encontra nosso propósito, a próxima etapa ela fica muito mais fluida, que é a etapa que a gente vai falar no próximo bloco. E falando sobre essa próxima etapa, eu quero deixar um convite para você participar do nosso workshop Carreira com Propósito. Se você ainda não encontrou seu propósito, como o Boaz encontrou, Tobias encontrou, Vicente encontrou, eu encontrei, nesse workshop, a gente tem esse convite. E é um convite mesmo, porque o workshop é gratuito. Então, não é uma venda, ele é um convite. Vou ficar muito feliz de encontrar você nele, tá? Então, vamos encerrar aqui o segundo bloco e no próximo vou contar para vocês o que vem depois da independência. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Chegamos ao terceiro e último bloco. Então, vamos só aqui fazer um apanhado geral, né? Então, começamos na dependência, né? Lá em algum momento da carreira, estagiário, trainee, enfim, você fez alguma coisa, atendente de telemarketing, cada um começou por um canto. Aí a gente vai para uma fase de independência, aquele tão sonhado cargo de liderança ou aquele negócio que eu quero investir, mas não é aí que termina. A gente tem um local que chama interdependência. É aquele momento que eu tenho clareza que a minha entrega depende das minhas relações, mas que também os resultados, eles também dependem de mim. E eu consigo transitar, né? Então, de um lado, né, aquela criança, né, que depende do outro, aquele adolescente que quer se provar para o mundo, nasce um adulto, né? Verbo adulterar, alguém que tem capacidade de transformar o mundo. E para cada um vai acontecer numa idade, né? Para cada um vai acontecer de um jeito. E aí, tem aqui um reforço, né, de 3 pessoas incríveis para mostrar como é que aconteceu para elas. E agora eu vou começar pelo Vicente, né, para assim, manter a democracia. E aí, Vicente, aqui, até por a gente estar aqui, né, com os membros da comunidade da CI, você optou em entrar nessa fase atuando como mentor, né? Tudo isso que você aprendeu em todas as suas, né, fases de carreira, olhar para o outro e saber que você pode colaborar com o outro. E não só aquele outro que eu lidero, não só aquele outro que é meu cliente, mas eu falo que ser mentor é um estado de generosidade que eu transbordo tudo que eu colhi ao longo da vida. Então, conta um pouquinho, como é que foi a sua decisão, como é que é ser um mentor. Então, conta aqui, conte. Eu acho que mesmo quando eu comecei a gerenciar pessoas, eu ouvia muito uma frase que era assim, Vince, muita gente chama de Vince, porque os gringos gostam de Vince, né? É um jeito de me chamar.
Vince, eu não devia te dizer isso porque você é meu chefe, mas eu sonho em morar fora. Vince, eu não devia te dizer isso, mas eu sonho em trabalhar numa outra empresa. Tirando o crachá aqui, eu acho que talvez eu devesse ir para uma outra área. E você me perguntava, por que será que como gestor eu não posso ouvir os sonhos de carreira dos meus funcionários? Parece absurdo. Qual que é o meu trabalho, afinal? É extrair o máximo de resultado daquela pessoa só naquela posição que ela está ou para a empresa, né? Até entendo que fora da empresa, alguém pode questionar que talvez não seja o trabalho de um gestor. Eu acho que é, porque eu sou a pessoa que vai ajudar aquela carreira a florescer de qualquer maneira, né? E até me livrar de uma pessoa que não quer ficar no longo prazo na empresa. Então, fazer essa transição com o mínimo de dor de cabeça. Então, eu já tinha começado a pensar nisso. Como que eu ajudo o meu time, não só como gestor delas naquela situação, mas para a vida delas, né? Tendo que, às vezes, até dar tchau para elas. E aí, fazendo o aprendizado de mentoria da ACI, né, eu acabei achando as ferramentas que eu tinha, que eu precisava, né, além das poucas que eu tinha aprendido como gestor direto, para poder fazer isso com qualquer pessoa e devolver isso, né, para outras pessoas do mundo. E acho que o que me fez a ponte, em parte, foi outras pessoas de outras empresas também pedindo dicas, almoça comigo, toma um café, me conta o que você acha. E eu percebi que isso era algo que eu poderia fazer mais de forma mais organizada e com mais ferramentas realmente. E é incrível como isso acaba devolvendo para você de volta também, né? As pessoas falam o que aconteceu, eu nunca esqueci uma frase que você falou. Isso me mata, realmente. Não tem preço. Eu tenho um livro só com essas coisas. Às vezes é ruim, tá? Mas quase sempre é bom. E acho que isso é o que marca as pessoas, né? Você pode lembrar de um bom chefe técnico, de uma boa chefe que era muito excelente no que ela fazia ali, né? Na hora de entregar. Mas você às vezes fica pouco tempo com uma pessoa, nunca esquece a generosidade, né? O que ela falou que te impactou de verdade, fez você ter sucesso na sua vida e não só na sua carreira. E às vezes eu ouço de mães e de pais que comentam às vezes coisas que eu falei sobre ser pai, sobre cuidar da sua vida pessoal e não dar tudo para a empresa também, porque se não tiver um equilíbrio não dá, né? E que o propósito não vem necessariamente do trabalho, mas vem da vida, e às vezes isso acaba vindo para o trabalho também, mas as coisas começam no que você quer para a sua vida. Então essa habilidade de mentorar pessoas hoje, já foram algumas agora, né, formalmente, foi muito legal para poder também aprender de volta com elas, que é o que eu falo no meu texto do livro, né, que eu não sei quem que estava mentorando quem, né, agora acho que eu tenho mais clareza, mas as primeiras era muito isso, nossa, eu estou aprendendo tanto que acho que eu que deveria estar contratando essa pessoa que eu estou mentorando. E você sabe que eu descobri, né, esse teu veio de mentor, porque assim, um mentor ele tem que ser um especialista no assunto dele. Eu sei que o mercado está ficando meio bagunçado, então vamos começar por ordem nesse mercado. Ótimo. Então, para eu mentorar alguém, eu tenho que estar num lugar de excelência que essa pessoa ainda não chegou, como você. Então, eu me recordo lá atrás, antes de você fazer parte aqui, né, da nossa comunidade, né, tá dentro da CI com a gente, tinha a questão de que, eu quero ir para uma Big Tech, como é que é ser líder numa Big Tech? Aí eu ligava para você, Vicente, pode falar, estou com um cliente aqui. E a pessoa voltava e falava, gente, que incrível. E aí foi de tanto eu ouvir que incrível, que eu falei, gente, esse cara leva jeito para ser mentor. Porque não basta só ter uma carreira incrível, tem que ter essa generosidade, capacidade de doar para o outro, independente, né, daquilo que ele ocupa. E, claro, pode virar uma função. Então, sim, né, eu acho que é muito, muito gostoso isso. E hoje receber os feedbacks das pessoas que são atendidas por você não tem preço. Não tem preço. E eu queria fazer um último comentário, que o mentor precisa ter uma autoanálise muito boa. Sim. Que você precisa ser capaz de dizer, eu sou péssimo nisso que eu estou recomendando você, então eu sugiro que você encontre uma outra pessoa que seja tecnicamente melhor do que eu, ou que você admita que você também não é bom nisso e sempre acha um jeito de mitigar esse problema, né, ou essa falta que você tem, ou de treinar ela, né? Então acho que essa autoanálise também é muito importante para o mentor não parecer só uma pessoa que fala e não escuta, né? Porque você vai falar, sempre está certo. Então é muito bom poder saber o quanto que você consegue impactar em cada dúvida, né? Às vezes você não ajuda. Sim, acho que uma das primeiras frases da nossa apostila, mentoria é uma troca mútua de aprendizagem, ela não é unilateral, eu não sou professora, eu não sou um sábio, né? Mas eu acho que até ouvindo aqui, eu vou deixar no link do episódio o nosso teste, de tanto todo mundo, eu servo para ser mentor, será que eu levo jeito? Vou deixar aqui na descrição do episódio o teste, tem lá 40 características de um mentor. E aí a pessoa faz o teste e aí recebe uma nota e até um pequeno plano de desenvolvimento
para cada um dos níveis. Eu acho que isso é bacana, quer dizer, independente da pessoa falar com um de nós ou não, a gente pode ajudar ela a saber se ela quer ser mentor. Você que está me olhando com esses olhos azuis, tudo bom? Agora eu quero saber de você, né? Então, começou lá na hotelaria, na música, foi para o banco e etc. Aí, né, ajudou, né, a trazer esse movimento, né, de planejadores financeiros. E aí também nesse movimento de generosidade, tá? Agora eu quero contribuir com as minhas experiências, né? E cada um, né, de vocês tem um tesouro. A tua capacidade de sair e entrar no país, a tua capacidade de mudar de carreira, né, tantas vezes, é uma coisa que, por exemplo, eu não poderia fazer com um cliente meu. Eu nunca saí do país, eu nunca fui expatriada. Do mesmo jeito que eu nunca trabalhei numa Big Tech, né? E aí, as pessoas que você conversou ao longo da vida, né, e ajudou de forma generosa, também saía, né? Entrava com um olhar muito estreito, porque nunca teve experiência, né? E, de repente, conversa com você que teve tanta experiência de entra, sai, e muda, que também é uma característica, né, de um mentor. Então, como é que foi para você? Como é que é para você? Vamos lá. Eu acho que a minha risadinha foi porque, por acaso, ontem eu fiz o teste, eu respondi as perguntas. Eu fiquei com curiosidade, eu vi alguma comunicação da ACI. E, olha, foi acima dos 60%, então eu acho que estou dentro, posso ficar. Ai, que bom. Já me salvei. Mas eu realmente tive curiosidade de como eram formuladas as perguntas e o que daria o resultado, enfim, não é questão de passar ou não passar. Que me leva a uma segunda observação, é que não existe certo ou errado, né, em nada. Não existe bom, não existe ruim. Existe o que é bom para você e o que não serve para você. E muitas vezes a gente só sabe depois. É que nem no nosso mundo de investimentos, por exemplo, as pessoas falam, deve comprar isso, vender aquilo, não sei o que. Eu falo, olha, se eu soubesse, eu não precisava trabalhar para você, sinceramente. Porque o que vai ser amanhã, hoje eu não sei. Eu tenho ideias, eu tenho opiniões, eu estudo bastante, faço tudo mais, mas saber a gente não sabe, né? Então, acho que... E isso é parte do ensinamento que a gente pode compartilhar. E não é questão da gente ser sabichão. E mais uma coisa que foi dita aqui em algum momento foi a questão da definição do que é o quê. Da confusão que existe entre os termos. Fui outro dia numa palestra muito interessante em uma das faculdades aqui de São Paulo, com pessoas bastante sêniores no assunto, e onde se estava debatendo a definição de coaching, mentoring e aí por diante. Né? Que todo mundo tende a jogar numa só panela e ninguém sabe do que está falando. Isso também para várias outras profissões também é o caso, né? E concordo com a colocação do Vinci de que a mentoria realmente é uma coisa onde você está repassando para pessoas, não são burros, não são idiotas, não são nada, simplesmente são menos... conhecem menos aquilo que você conhece um pouco mais e você está ajudando elas a irem para frente mais rapidamente e mais assertivamente, cometerem menos erros. Então é um pouco isso. Onde isso começou para mim, eu acho de uma forma não consciente, há muitos anos, com certeza já na hotelaria, vamos chamar de treinamento, de certa forma, escutar as dores dos funcionários, pelos motivos mais variados, né? Como com certeza o Bose vivenciou muito na Volkswagen também, né? Chão de fábrica, etc. Né? Mas também gerentes e presidentes, não é só chão de fábrica que tem dor. Né? E então começou lá com certeza, seguiu pela área financeira toda e na minha atividade como independente, onde hoje eu trabalho principalmente com pessoas, com indivíduos e com famílias, é diário, é o tempo inteiro, né? Então realmente muito isso e varia um pouco a figura, varia um pouco, voltando para a terminologia de mentoring para coaching, então não é sempre a mesma coisa, ou às vezes é simplesmente consultoria, então sempre tem que estar cuidando um pouco em que palco que a gente está andando, né? Eu acredito que a mentoria hoje, é aí que eu vejo o propósito, olhando um pouco para frente, bom, com a Rebeca eu tive a chance de nós montarmos juntos um programa de mentoria na época, nem lembro se era IBCPF ou Planejar. Foi na virada da marca. Foi na virada, né? Faz tempo. E foi uma coisa muito legal, sim, que trouxe bons frutos e que até hoje tem repercussões positivas. Sim, a gente, né? As pessoas nos encontram e falam, nossa, mudou minha vida, nossa, me levou para outro lugar. Então, e eram pessoas capacitadas, sim, boas tal, e que foi uma experiência muito enriquecedora. E para mim foi a primeira vez que eu me debrucei com o tema de uma forma consciente.
Antes eu sempre fiz, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, entre aspas. Né? Não tinha um nome para isso. Vamos lá, tomou o formato. E fazendo fast forward, de alguma forma, eu hoje acredito que realmente eu posso ajudar mais gente, de uma forma mais objetiva, mais estruturada também, né? Apoiando eles naquilo que eles precisem, de preferência em áreas que eu tenho conhecimento, como eu tenho. Eu sou, digamos, multi-especialista, fiz bastante coisa em várias áreas, em vários lugares. Eu consigo ajudar um pouquinho em muitas áreas e pegando carona nas suas palavras, Viti, eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente ser honesto, no sentido de saber onde é que estão as nossas limitações. Então, eu sei fazer 10, 15, 20% daquilo que meu cliente precisa, mas no resto eu sei que eu não sei. Eu sei que ele talvez precise e eu sei onde procurar alguém que sabe melhor do que eu. Ponto. E aí, se possível, fazer sem conflito de interesse. Sim. Ou seja, paga um, paga o outro, está tudo certo e não fica vivendo a custa de rebate. Que o cliente não saiba. Obrigado. Não, assim, essa característica sua me chama muita atenção, que é a questão de não ter certo e errado. Né? Que a gente fala assim, tá, o que eu vou fazer com isso? Depende, qual que é o teu objetivo? Né? É bom ser independente? Depende. Né? Em algum momento essa característica pode atrapalhar. Então é ruim ser dependente? Também, às vezes, não. Né? Às vezes eu estou num ambiente maior e eu preciso, né, ter a minha ciência que lá eu não sou independente, demanda alguns aprendizados. Né? E você... Oi, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom? Bom, você é um exemplo vivo, né, de que a gente pode mudar o mundo a partir de todas as experiências que a gente tem, mesmo quando aquela coisa chamada aposentadoria vem nos visitar, né? E a gente sabe que as grandes descobertas do mundo foram feitas por pessoas acima de 60. E a gente sabe o quanto que o mercado, né, tem, às vezes, dificuldade de lidar com essa nova realidade de um ser humano que vai viver 100 anos e vai produzir até os 80, ou 90, quiçá, né? E aí você se encontra com esse negócio chamado mentoria, que é, né, eu falo que é uma fase muito madura da nossa carreira. Conta para quem está aqui nos assistindo como é que foi para você. Na verdade, foi uma criatura fantástica que fez eu fazer uma nova atividade, né? Sair da zona de conforto quando me aposentei. Eu me preparei para me aposentar. Mas a Rebeca, que está aqui comigo, ela me tirou dessa zona de conforto, me convenceu, ela falou, você tem muita história, você tem muito que passar, você tem muito que ensinar. E eu via também, como eu disse para vocês, eu era um cara que eu não conhecia meu time só profissionalmente, conhecia pessoalmente. E as questões diárias, eles disseram muitas coisas que eu concordo 100%, aliás, porque a gente tem a mesma cabeça, o mesmo ideal, eu não vou ser nem repetitivo, mas quando a gente começa a escutar as pessoas do time da gente, a gente começa a não dar conselhos, porque o mentor não é um conselheiro. O mentor não fala, olha, vai por aqui. Não, o mentor mostra caminhos. Eu, no meu caso, mostro minhas experiências, o que deu certo, o que deu errado. A pessoa julga, porque eu encontrei uma menina que veio fazer estágio comigo na área de marketing, ela chegou para mim, no último dia ela falou, Boaz, eu não quero ir embora daqui. Falei, não, mas teu estágio acabou. Ela fazia estágio, essas trainees, né? Ela ficava em um monte de áreas. Ela falou, adorei a área de marketing, mas eu estou fazendo jornalismo, eu não quero mais jornalismo. O que eu faço? Falei, olha, eu queria engenharia a minha vida toda. De repente eu encontrei o marketing. Eu não fiz faculdade de marketing. O marketing eu aprendi na vida, no dia a dia. Fiz uma pós, mas isso daí não me fez diferença. Agora, o que acontece é a gente fazer o que a gente gosta. Se você está fazendo jornalismo e não gosta, será que é tarde para você parar? Ela falou assim, mas vou perder 2 anos da minha vida. Ela falou, mas você não vai perder o resto. Porque esses 2 anos da tua vida no jornalismo vão te complementar muito dentro da carreira de marketing. Você vai ser diferente dos caras que só estudaram marketing. Você vai ter escrita, vai ter o jeito de ser de um jornalista. Então, pensa muito bem o que você quer para não ir até o fim do jornalismo para depois saber que eu não quero. Então, eu comecei a pensar nisso. E quando eu vejo muita gente sendo mentor nesse mundo e as dúvidas começam a pairar nas pessoas, eu não acredito. Tem gente que fala muita besteira. Eu fiquei muito reticente
antes de ser mentor. E quando eu fiz o curso com você, Rê, eu entendi tantas técnicas, tantas coisas que a gente aplica, que elas trazem aquilo que a gente precisa saber das pessoas e aquilo que as pessoas realmente se encontram, elas mesmas acabam se encontrando com as técnicas que a gente aplica. A gente só pode dar um direcional. E eu falo, a minha experiência também é no mundo corporativo, dentro de algumas áreas. Eu não vou falar para ninguém que o cara que abriu uma startup, como ele deve agir, porque eu nunca abri uma startup. É a mesma coisa de uma pessoa obesa que fez regime, ela pode orientar outra pessoa obesa, as dores, os sofrimentos, os traumas que ela tem para emagrecer, porque ela viveu isso. Não é uma teoria, é uma prática, uma experiência. Ninguém ensina a nadar teoricamente, tem que entrar na água. Então, eu não posso fazer coisas que eu não sei, é que eles mesmos acabaram de falar. Não sei, não sei. Vai procurar alguém ou vamos achar alguma coisa juntos, mas para que a gente tente de chegar em algo que te ajude. Porque o que acontece na mentoria, você está mexendo com pessoas, com o futuro das pessoas. E hoje, vocês me desculpem, e você sabe muito bem que eu indiquei uma pessoa para fazer coaching com você, porque ela falou para mim, conversando, eu não quero saber de coaching. Eu comecei a fazer uns caras, são picaretas. Falei, meu caro, conversa meia hora com a Rebeca. Conversa, você não vai pagar nada. Conversa meia hora com a Rebeca. Depois você toma a sua decisão. Ele está fazendo coaching com você? E aí vem, porque eu convidei o Boazzi para vir para a comunidade ACI. Porque na sua saída da Volkswagen, enfim, a gente fez realmente um bom trabalho, e aí ele começou a me indicar um monte de gente. Aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, mas e se a gente preparar? Porque você estava, né, você já tinha, né, essa generosidade de colaborar. Eu falei, ele só precisa de técnica, né? E foi assim, porque eu falei, nossa, se ele tem, né, a confiança do mercado, de ao falar de mim, a pessoa querer, né, ser meu cliente, e por que não deixar você pronto para isso? E está sendo uma caminhada, né, uma caminhada linda. Eu acho que esse aprendizado que a gente tem da técnica é uma coisa que é necessária, porque não dá para ficar falando para as pessoas de uma maneira leviana o que a gente acha que ela tem que fazer. Não pode, e tem gente, muita gente fazendo isso. Então isso é ruim para os mentores que realmente, como a gente vê, pessoas especiais, pessoas preparadas, que são vistos às vezes, não quero, não sei. E eu vejo, hoje, você lendo, nos Estados Unidos, o cara está universitário, todos eles têm um mentor. Sim. Todos os caras têm um mentor. Isso abrevia demais a vida das pessoas nas decisões que ela tem que tomar. Porque ela está tomando, dividindo os desejos dela com uma pessoa experiência. Experiência não se ensina, experiência vive-se. Então, quando você pode ajudar a pessoa através da sua experiência, é o melhor que você pode fazer. E você sabe, até trabalhos voluntários a gente faz para ajudar as crianças sim. com mentoria. Que é coisa mais nobre que isso que a gente está fazendo, Rebeca? Que você está fazendo, Não, né? a gente está fazendo, mas no seu episódio a gente vai falar mais desse projeto. Bom, a gente falou tanto de mentoria, então vou reforçar aqui o convite, vou deixar na inscrição do episódio o teste. Aí você vai ter noção, né, de 0 a 100, o quanto que você já está pronto, de repente, para atuar, né? E agora a gente vai ter que fazer um ping-pong, porque se vocês perceberem, a gente estourou o tempo. Eu ficaria aqui a tarde toda com vocês. Amo estar aqui no meio de vocês. Mas agora a gente vai ter que fazer um momento ping-pong, que eu tenho ainda 2 perguntas. Então, vocês têm que responder as 2 perguntas com uma frase. Vou começar com o Vicente. Vicente, aqui na comunidade ACI, a gente não atua só com mentoria, a gente atua com palestra. Então, eu queria que você contasse, né, qual é a sua principal palestra? Porque como está estourando, você só pode contar a principal. Todos vocês só podem contar a principal. Então, a principal palestra. A principal palestra tem a ver com liderança com autenticidade. Uma vez eu perguntei para minha chefe se eu algum dia podia ser um vendedor, encarar os clientes. Ela falou, talvez você não tenha a seriedade que muitos vendedores têm, você não fica puxando o saco dos seus clientes, mas você é muito genuíno, e aí você faz uma conexão muito genuína. Você tem que tomar cuidado para não cruzar algumas coisas, mas eu acho que para um líder,
você ser um líder de plástico, de mentira, né? Acaba não conectando com ninguém e as pessoas imaginam que você é só mais uma fachada corporativa. Então, acho que no mundo atual, se você não conseguir trazer a sua autenticidade, trazer o seu melhor eu, não o seu verdadeiro eu, dependendo do caso, é sobre isso que eu falo. Pode ser muito melhor para você como líder e para o seu time como alguém que tem que ouvir uma pessoa, melhor ouvir um ser humano por completo. Frase longa, mas vamos lá. É uma frasona, né? E você? Frase curta, transições. Isso, sua principal palestra é sobre? Transições. E não tem ninguém melhor do que você para contar isso, né? Carreiras e países e línguas. Muito bom. E você, Bose, qual que é a sua principal palestra? É sobre carreira. É sobre carreira e você sabe como a carreira pode evoluir. Eu falo desde o começo, desde como a gente tem que trabalhar essa vida, como a gente tem que criar uma marca, como a gente se relacionar com as pessoas. Falo muito sobre relacionamento e também um pouquinho dessa nova inteligência artificial que está chegando, nova fase. Eu falo um pouquinho o que ela pode significar na carreira de cada um. Eu sei que vocês devem ter ficado com gostinho de quero mais. Então, cada um dos autores do livro, eles vão ter um episódio só para eles. Hoje era um episódio inaugural e eu vim muito bem acompanhada falar sobre, né, a nova temporada. Mas agora é sério, gente. É uma frase só. É aquela frase que se quem assistiu a gente não decorou nada, qual é a frase que essa pessoa deveria levar, né, o aprendizado contigo? E vou começar pelo Vicente. Frase final. Aproveite sua juventude para tomar riscos, aprender e fazer o que você tem tesão por fazer. O dinheiro vai acabar aparecendo se você fizer isso direito. Uau, vamos lá. Mensagem final, Tobias Mag. Reveja esse episódio, que eu não consigo falar em 30 segundos tudo o que eu queria falar aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, contrapondo só um pouquinho a sua fala, eu acho que não é a juventude, é a vida. Porque a vida não acaba quando acaba a dita juventude medida em anos. Ela é eterna, enquanto você não estiver morto, você está vivo. Então aproveita, porque o tesão também vale para os octogenários e outros. Obrigado. E a sua mensagem final? Eu falo assim, pessoal, busca a paixão, corre atrás dos seus sonhos, porque eu acho assim, não queira, os seus propósitos, eles aparecem durante a sua vida. Então, você vai encontrar a hora que o teu coração, teu instinto falar isso que você quer, siga teu coração, porque ele fala com o teu cérebro. Então, corra atrás dos seus sonhos, mas se a vida, em algum momento, mostrar algo para você, que você se apaixone, saiba que você é isso, não aquilo que você queria. E aí você vai ser feliz e, mais importante, fazer todo mundo estar em volta de você feliz, que a felicidade mais legal que existe é fazer os outros felizes. Muito bom. Minha mensagem final, combinando com o nome do episódio, que é do estágio ao mentor, né, de estagiário ao mentor, é que propósito não é algo que está lá na frente. Propósito ele vai ser manifesto em pequenos atos, em pequenas ações, como a gente fez agora. A minha capacidade de fazer algo pelo outro. Então, não romantize o propósito. Né? Leve a sério que você pode fazer um pouquinho dele todo dia. E vou terminar com um pedido e um agradecimento. O pedido é: marca o sininho para não perder o próximo episódio, dá um 5 se você tiver no Spotify. Enfim, ajuda que o conteúdo que a gente gravou aqui chegue num número maior de pessoas. E o agradecimento vai à Sétima pelo apoio, a estrutura toda que a gente teve hoje, a gente deve a esse parceiro, né? Thiago Toledo, pelo apoio na edição e distribuição, e a Marcela Mello, pelo apoio no roteiro. Ela em breve vai estar com a gente aqui também. Que Rafa? O Rafa. Mas aí tem Rafa e a tribo toda dele. Se eu falar só Rafa, o resto eu vou ter que falar Canevo. Eu não sei nem o nome daqueles dois. Mas eu não quero esquecer o Rafa. O Rafa foi o cara que eu troquei o nome logo no primeiro dia. Então que ele tem um filho chamado Rafa. Então, assim, a toda a equipe da Sétima, tá? Pelo apoio institucional. É porque, assim, realmente é isso. O pessoal que está atrás das câmeras, se não tivesse... Esses caras eu trabalho com eles há 30 anos. Então, eu agradeci a eles todo o final do evento. A coisa mais gostosa que tinha... Eu trouxe bolo para eles. Mas ninguém comeu. Eu comi. Mas é para eles, você come. Era para eles, tinha que ter avisado antes. Não tinha coisa mais gostosa que tinha quando terminava o evento, abraçar esses caras, eles sabem disso. Tá, então a gente vai abraçar eles, tá bom? Vai lá. Vamos lá. Tá bom. Então, aguardo vocês no próximo episódio.
acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.